Olá, está no ar o Mangueirosamente. Hoje a gente conversa primeiro com um querido amigo de longas datas, mas ele é escritor, ele é dramaturgo, ele é radialista, ele é publicitário, enfim, apresentador. Edir Augusto. Tudo bem, Edir? Tudo bem, Ismael. Prazer ter você aqui. Prazer é meu. Eu vou relembrar aqui rapidamente um programa que você fazia na rádio, na época não tinha FM, né, Edir? Não tinha. Que era Sábado Gente Jovem. Na Rádio Clube. Rádio Clube, de tarde, né? Era de tarde. Encerrava à tarde, não era? Tinha uma mensagem no final. Um poema do Fernando Pessoa. Isso, exatamente. Você apresentava? Também. Eu, Rosenildo Franco, meu irmão Janjo, meu irmão Edgar, Tarrica, Gilvandro Furtado, que depois virou delegado, se aposentou também, Ricardo Albuquerque, enfim, uma turma. Pois é, eu citei isso porque de você, na verdade, tem uma importância muito grande na minha cabeça com essa coisa da música, né? Sim. Desde o início eu sempre te liguei à música, né? Justamente por esse programa, quer dizer, os sons modernos, os sons lançados naquela época, ainda em vinil, né? Sim. E como você povoou a minha cabeça e como você, na verdade, tem uma importância muito grande na minha cabeça para a música, que abriu meus caminhos, a gente pode chamar de abriu meus horizontes sonoros. Sim, tem uma geração inteira que naquela época estava assim, no pré-adolescência e adolescência, e era uma época muito agitada, era final dos anos 60, começo dos anos 70, revolução dos costumes, aquilo tudo acontecendo, e aí nós estávamos, eu sobretudo, que sempre fui muito curioso, eu estava muito curioso por todas essas coisas, devorava, revia. Vocês imaginam a facilidade que nós temos hoje para acompanhar o noticiário, onde quer que seja? Agora imaginem como era antigamente, né? Para chegar uma revista importada aqui, para nós podermos saber o que estava acontecendo fora aqui do Brasil, né? Agora, mesmo aqui no Brasil também acontecia muita coisa, tivemos os baianos com a Tropicália, não é? Milton Nascimento surgindo com o Som de Minas, Chico Buarque também, e depois um desenvolvimento de mais para cá, para o Nordeste, trazendo para os pernambucanos, depois a turma do Ceará, que veio Fagner, Belchior, essa turma toda, quer dizer, era uma época muito... A chegada dos nordestinos. Sim, né? Exatamente. Então isso foi muito, muito forte naquela época, né? E nós estávamos ali fazendo esse programa, que era um programa assim variado, né? Mostrava diversas correntes musicais, cada um vinha lá. Eu me lembro que o Janjo e o Tarrica faziam um programa de música para dançar, não é? Então depois de toda aquela festa, terminava com o trecho de um poema do Fernando Pessoa. Você lembra desse poema? Lembro, muito bem, lembro dele. Bom, esse era o som da Sábado... Gente Jovem. Exatamente. Você lembra do poema? Eu lembro, que dizia o seguinte: nem tudo é dias de sol, e a chuva, quando falta muito, pede-se. Por isso, toma a felicidade com a infelicidade naturalmente, como quem não estranha que haja montanhas e planícies, rochedos e erva. O que é preciso é ser natural e calmo, na felicidade ou na infelicidade, sentir como quem olha, olhar como quem anda, e quando se vai morrer, lembrar-se que o dia morre, que o poente é belo, e é bela a noite que fica. Assim Viva, e assim seja. Viva Fernando Pessoa. Viva. A gente fala do programa e também fala da Rádio Clube do Pará. Sim. A sua história, na verdade, a história da sua família é ligada à Rádio Clube, né? PRC5, né? Sim. A primeira Rádio Norte. Conta essa ligação da sua família, de você, Sim. com a Rádio Clube. Bom, no caso, meu avô, Edgar Proença, né, que é o nome do Mangueirão, ele era muito ligado na turma na época que agitava, digamos, dos jovens da época. E entre eles havia o Heriberto Pio dos Santos, que era dos Correios, mas tinha uma voz maravilhosa, tá entendendo? E também o outro que é nome de rua ali no Jurunas, como é enfim, eu vou lembrar, tá? E ele era um profissional, era um médico, mas ele tinha paixão por eletrônica, o que na época a palavra eletrônica era algo assim muito difícil, né? E ele gostava de montar equipamentos. Então ele montou um pequeno transversor, tá entendendo? Que alcançava talvez 500 metros, qualquer coisa assim, e aí eles chamaram de Rádio Clube do Pará, porque havia muitos outros clubes de rádio
aqui no Brasil, entende? A Rádio Clube de Pernambuco, por exemplo, né? E aí virou a Rádio Clube do Pará. E aí, com o tempo, rapidamente essas coisas foram se desenvolvendo. Foi a 4ª emissora do país, a primeira aqui dessa região, e ela funcionou como um grande instrumento de divulgação e também de modernização e da chegada da própria civilização a todo o Pará. Rádio também tinha, na verdade, uma coisa de integração, né? A gente está imaginando uma Belém muito antiga, estamos imaginando de uma Amazônia absolutamente ainda desconhecida, selvagem total, né? O Haroldo Maranhão, em um dos livros dele, ele diz: a Belém chega-se de navio. Entende? E você imagina o que era alguém mandar uma correspondência para alguém que estivesse em Moaná, por exemplo, alguém que estivesse em Santarém, entende? Alguém que estivesse no Rio Negro, como era que chamavam antigamente, para aquelas bandas ali, que depois virou o Amazonas, o Manaus, etc. e tal, entende? Então o rádio veio com essas mensagens, entende? Que eram acompanhadas, virou uma fonte de civilização para toda uma comunidade desse estado todo, entende? Então a rádio tem uma importância muito grande, porque ela foi aumentando a potência, ela foi conquistando o público, ela passou nos anos 30, 40 por esse processo de novelas, radionovelas, que o elenco daqui era tão bom que a Rádio Nacional permitia que se usasse o elenco daqui para interpretar os capítulos da novela. Então você imagina, quando chegava nos últimos capítulos, era lotada a frente da emissora e tal, enfim, nós fomos formados nisso, né? Meu pai seguiu o mesmo caminho do meu avô, né? Meu avô, curiosamente, ele se formou em Direito, mas isso depois de velho, porque a universidade veio para cá e aí foram procuradas algumas pessoas que tinham interesse em estudar, ele estudou e se formou. Jornalismo, meu pai também foi jornalista. Meu avô apelidou o Remo do Leão Azul. Um dia um time do Rio de Janeiro chegou aqui e já tinha derrotado Tunaluso e Paysandu, e foi jogar o último jogo com o Remo, e o Remo ganhou de 2-0. E aí o meu avô colocou como um leão azul de garras aduncas, o clube do Remo fez a festa da cidade. Entende? E aí daí em diante ficou Leão Azul. A gente falou de Haroldo Maranhão, entrou na literatura, entrou na poesia. Você, por exemplo, e como surgiu esse Edir Augusto, que já é o escritor? Você passou pela poesia, você passou pelo conto antes, para chegar no romance? Para ser mais exato, eu comecei escrevendo peças de teatro. Eu fui criado, eu e meus irmãos, de uma maneira muito livre, podíamos fazer o que nós quiséssemos, e desde que respondêssemos por isso, né? Então, nós éramos garotos, eu tinha 15 para 16 anos, e meu irmão menor, no caso, ele tinha 13 anos, ou 12, qualquer coisa assim, e aí nós entendemos de fazer uma ópera rock, porque na época havia muito Jesus Christ Superstar e Hair, né? E tudo mais. E aí nós vamos fazer uma ópera rock, mas uma ópera rock diferente, né? E havia muito, naquela época, o começo dessa onda da androginia, entende? Para nós, aqui em Belém do Pará, naquela época, a androginia era alguma coisa de muita alegria, brilho, plumas, entende? Festa. Então, nós vamos fazer isso. E aí, como vamos fazer? Decidimos colocar o Boto, que é o grande galã, né, digamos, das lendas daqui da Amazônia, numa posição diferente. O nome inicial da peça era o Boto Andrógeno, mas depois mudou foi Boto Sinhá. Entende? E aí o de Geraldo Salles, de experiência, resolveu me ensinar. José Maria Vilar me ajudou muito também com o texto. José Maria Vilar, grande poeta, grande poeta, maravilhoso. Maravilhoso. E aí eu não parei mais, porque depois escrevi uma peça sobre a cabanagem, que estreou em 1985, que se comemorava 150 anos da cabanagem, e agora, em 2025, comemora outra data redonda da cabanagem, né? E aí escrevi essa, e aí não parei mais de escrever, né? E aí também, no meio do caminho, eu me apaixonei pela poesia marginal. Eu ia muito ao Rio de Janeiro e você tinha lá naquela época a Nuvem Cigana, que era o Chacal, era o Cacaso, a Ana Maria, uma poeta maravilhosa que até teve um fim ruim. Mas eles eram jovens e eles faziam poesia, e como não tinham dinheiro para editar livros, eles mimeografavam e faziam os livros assim, artesanais,
e vendiam, e era uma poesia engraçada, uma poesia escrachada, que usava gírias, usava palavras em inglês que eram do dia a dia, e eu achei que aquilo era muito interessante, né? Aí comecei a lançar. Se você me perguntar para quem eu lançava, eu digo que lançava para mim. Porque não havia assim, um público realmente... Mas na cabeça já girava essa coisa. Sim, eu queria... que a literatura era um caminho que você ia trilhar, né? Exato. Tanto, eu escrevi 5 livros de poesia, e aí no meio desse caminho eu já comecei também, como jornalista, a escrever crônicas também. As crônicas eram bem recebidas e tal. Nós éramos bombardeados desde cedo. Meu pai chegava com aqueles jornais todos do Rio e São Paulo, e lendo Nelson Rodrigues, A Sombra das Chuteiras Imortais, lendo Paulo Mendes Campos, lendo Rubem Braga, e tudo isso serviu de base para escrever crônicas. Comecei a escrever, comecei a lançar livros de crônicas também. E aí um dia, meu irmão, Edgar Augusto, que você conhece muito bem, ele era diretor da Rádio Cultura, e ele chegou para mim e disse, olha, cara, estão pensando lá na rádio em fazer voltar as radionovelas, o que é que tu achas? Digo, pô, bacana, né? E ele disse, e tu tens alguma sugestão? Assim, eu disse, rapaz, e se fosse o primeiro capítulo, uma cena de um assassinato, e a polícia chega, tem o corpo, e as pistas estão todas na secretária eletrônica, que na época era uma novidade também, né? Digo, porque rádio hoje é som, e rádio é som até hoje, né? Sons diferentes, a nossa vida é cheia desses sons de computador, de celular, não é? Então, e aí ele disse, pode ser e tal. Bom, a radionovela nunca saiu, por qualquer motivo, que eu não me lembro mais, mas eu comecei a escrever meu primeiro livro, chamado Os Éguas, entende? E aí já demanda uma coisa. Primeiro eu decidi escrever sobre a minha cidade. Tudo se passa aqui em Belém. Quem queres falar? Mas a sua participação no jornal, você sempre também falou sobre Belém, na verdade. Sempre. Eu lembro de ler coisas suas, você sempre estava ligado a Belém. Sim, teve no meio do caminho o jornal Zeppelin, não é? Que eu, Luiz Braga e Janja, meu irmão, nós queríamos fazer aqueles jornais que no Rio de Janeiro eram distribuídos em condomínios gratuitamente, que as propagandas dentro pagavam o custo do jornal. E lançamos um número, depois lançamos outro, e aí fomos chamados pelo seu Rômulo, lá no Liberal, né, e fomos abraçados por ele. Esse Rômulo muito atento, muito ligado, né, ele tinha uma visão excelente, né? E, enfim, ele nos abraçou com muito carinho, vamos embora, vamos fazer e tal, e foi uma época maravilhosa. Nós fizemos muito sucesso, né? Eu escrevia todo o jornal, né? Eram umas 20 a 25 páginas por semana. O Janjo fazia a edição do livro. Naquela época não tinha computador, né? Então era numa prancha enorme, tá entendendo? Que ele ia e trabalhava ali tudo. E o Luiz Braga nas fotos. E todas essas atividades, na verdade, elas são ligadas, né? Sim, todas são ligadas. Você sempre teve isso, sim, né? Mas agora você se entra na literatura, né? Sim. Por exemplo, você já passou pelo teatro, né? Fala da sua experiência pelo teatro. Bom, a experiência pelo teatro não para nunca, né, Joelino? Porque eu acabei no meio do caminho me encontrando com um grupo de pessoas com os quais eu passei a fazer teatro, que é o Grupo Cuíra, que uma das integrantes do grupo, que é até presidente do grupo, é minha companheira, e isso fez com que eu passasse a escrever muito para teatro, tanto que há um monólogo que eu escrevi chamado Joana, que a Zé Charone, que é a atriz, vai fazer agora no dia 11, aqui no Teatro do SESI, aqui próximo, no Almirante Barroso, né? Ali no final do Almirante Barroso, vai fazer pelo SESC, o Teatro do SESI, a promoção do SESC, e é gratuito o ingresso, né? É um teatro maravilhoso, você conhece, é muito bom, né? E também acabei de apresentar há 1 mês e meio, 2 meses atrás, uma peça chamada Muralhas Invisíveis, que eu contava também com o rapper em cena, que é o Pelé do Manifesto, contava com um professor de hip hop, enfim, essas misturas me integraram. Você tem esse trabalho no teatro, né? E você, na verdade, você chegou a fundar ali do lado da residência da sua mãe, né? Que mora na Presidente Vargas, ali no Renascença. Vocês moraram lá? Moramos uma vida inteira lá. Tá. E você fundou ali num espaço, inclusive num casarão antigo, num casarão, né? Que era no centro, quase, pode-se dizer, da zona... O Teatro Cuíra, né? Exato, que era na zona do Meretrício. E aí, quando nós estávamos lá, vendo o que a gente vai fazer aqui, como apareceu uma moça na porta perguntando, o que vai ser aqui?
um teatro, era uma prostituta. Então, o primeiro espetáculo dali contava a história da zona, metade do elenco era formado por prostitutas. E nós fizemos um trabalho social lá muito bacana com elas, muito bom. Essas pessoas viraram minhas amigas. E eu encontro com elas, eu falo com elas, eu converso com elas, e isso me serviu de um vocabulário, uma coleção de imagens, melodias de vozes, essencial para escrever os meus livros, porque os meus livros têm cenas muito cruas e cenas das ruas de Belém mesmo. Então, quando as pessoas dizem esse seu diálogo é muito real, é real, porque eu converso com essas pessoas muito e eu as escuto, entende? Para um escritor, ouvir as pessoas, observar as pessoas é essencial. E isso tudo me deu ganho, né? E eu comecei a escrever, e aí eu mandei para uma amiga minha, chamada Ivana Jenkins, filha do seu Raimundo Jenkins, maravilhoso, né? Ela tem, mas ela tinha na época uma editora, Boitempo, que era uma editora que estava começando, e ela topou lançar o meu livro, e lançou todos até agora. E não somente lançou os livros, e a Boitempo se tornou uma grande editora, como também ela me jogou para fora do Brasil. Eu tenho um livro na Inglaterra. Pois é, vamos falar. Na verdade, o seu primeiro livro que ganhou lançamento internacional foi Os Éguas. Foi Os Éguas. É esse. Sendo que lá... É esse que você, na verdade, começa essa literatura, porque Edir Augusto, na verdade, eu considero o nosso escritor contemporâneo, que fala de Belém, o cara que mais entende, o cara que mais consegue transpor, né, para a literatura. Sim, a Belém atual. Sim, é uma coisa que me provoca muito, né? Belém, meu pai dizia, você não pode sair 2 dias de Belém porque você fica atrasado, você perde muita coisa que acontece. E é verdade, né? E aí, então, esse meu primeiro livro foi lançado na França, eles não conseguiram traduzir Os Éguas e chamaram o livro de Belém. E esse livro recebeu um prêmio da Universidade Jean Moulin de Lyon, que é a segunda maior cidade da França, maravilhosa cidade. E eles escolhem por ano 4 ou 5 livros de um país que tenham sido traduzidos. E eles leem esses livros e opinam qual é o melhor livro. E eu realmente estava enfrentando escritores radicados no Sul, já com nome feito e tal, e venci. Ganhei um troféu que me honra muito, né? E é curioso, Gilmarino, porque a Boitempo me espalhou pelo país todo, né? Mas, claro, você imagina o que significa um escritor nortista, um escritor do Pará, da Amazônia, furar um bloqueio que existe para chegar no Rio e São Paulo, né? Mas, então, quando eu ganhei esse prêmio, os jornalistas do Rio e São Paulo começaram a prestar atenção em mim, e aí começaram a abrir grandes espaços para mim, entende que eu pude viajar por muitos lugares, e hoje em dia eu sou um autor reconhecido em termos de Brasil, de participar de feiras e tudo mais, em função desse êxito que a França me deu, né? Que já são 5 livros lá, e estou em vias de começar a traduzir outro, tá entendendo? Engraçado como é a história, né, Edir? Porque você faz esse trajeto, você vai a Paris, e aí a gente remonta a Belle Époque, sim. aquela possibilidade de Belém ser uma Paris na América, sim, né? Exato. Incrível essa coisa do tempo, né, da história, né, de como as coisas vão. E como estamos ligados a Paris, na verdade. Exatamente. Mas a partir daí também você lançou vários e vários livros, né, Edir? Sim. Eu já tenho, contando com os outros livros de crônicas, o Estado me homenageou ano passado na Feira do Livro Multivozes, né? E lançou um livro meu com 35 textos de teatro meus que escrevi. Isso é uma honra também ter. E na época eu também liguei para a Ivana Jenkins, da Boitempo, e disse, cara, vamos lançar alguma coisa, aproveitar esse embalo em torno do meu nome, né? E ela disse, bora juntar aqui uns contos que tu tens publicados em revistas e vamos lançar. Aí ela lançou Eu Já Morri. É o título de um dos contos, e a Ivana que deu o título. E simplesmente eu venci e recebi há 3 meses atrás o prêmio de melhor livro de contos de 2022 da Associação Paulista de Críticos de Arte. Da PCA, sim, que é um prêmio da PCA. É um importantíssimo, prêmio importantíssimo, né? E, quer dizer, foi muito importante, né? E você se sente diferente ali, porque você sabe, as pessoas todas dizem, você precisa vir para cá. Você precisa vir para cá para poder acontecer alguma coisa e tal. E eu não vou, tá entendendo? Porque eu não quero perder minha referência, sabe? Eu acho que estando aqui, eu sou mais eu.
entende? Com isso tudo. E de alguma maneira, se eu for para lá, para São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, de alguma maneira eu vou me transformar num carioca ou num paulista, entende? De alguma maneira. E perco alguma essência minha, entende? Mas hoje, acho que hoje em dia também nessa coisa da globalização do mundo, estamos Sim, tão próximos, você não precisa mais sair do seu universo. Exatamente. Aí você chega a Bel Hel, né? Que o título, como sempre, é muito bom. Sim. Quer dizer, remete a uma Belém, que é uma Belém mais caótica, uma Belém moderna, uma Belém tão contemporânea, né? Fala pra gente desse livro, a ideia dele. Bom, as ideias dos livros, elas vêm sempre de alguma coisa que nos desperta, o escritor, né? Você ouve um assunto e diz, eu quero escrever sobre isso, né? Eu tenho alguns amigos, seja no futebol que eu jogo, ou jogava pelo menos, seja em restaurantes onde a turma se reúne, que conta histórias, algumas mais velhos que eu, que contam histórias sobre os cassinos clandestinos que havia, e há aqui ainda em Belém. Ainda há, e havia muito mais, inclusive. Havia muito mais, né? Já ali pelo centro da cidade, Sim. hoje em dia ele estoura pela área periférica da cidade, né? Exato. Não digo nem periferia, mas na verdade mais no entorno Exatamente, né? E aí eles contavam histórias engraçadas, histórias curiosas, histórias muito interessantes, e eu digo, rapaz, isso aí pode ser uma coisa boa de contar, né? Mas eu confesso para você que eu não tinha, assim, uma primeira página forte para começar essa história, né? E aí eu me lembrei de uma história que uma jornalista da revista Vice, ela me contou. Ela contou que tinha uma amiga dela que era estudante e que estava um sábado de manhã atazanando a mãe em casa, por qualquer coisa que ela queria, e a mãe pediu ao avô que a levasse com ele para o clube. Sabe, os velhinhos, final de semana, se reúnem no clube, jogam um pokerzinho, aquela coisa lá, brincando, né? E ela foi com o avô, claro, 10 minutos depois ela estava entediada, né? E aí ela teve coragem e pediu para aprender a jogar, entende? E ela, no fim da manhã, ela tinha ganho o dinheiro de todos, porque ela tinha uma mente matemática. Ela não tinha malícia, ela não tinha experiência, mas ela tinha mente matemática, de saber as cartas, entende? E aí ela se transforma, com o tempo, numa grande jogadora. E aí pensei que ela podia se tornar uma grande jogadora montando um trio, um trio cobiçoso, eu diria, não é um trio amoroso, não, entende? Mas um trio cobiçoso. E aí comecei a partir disso construindo os personagens todos, e te confesso que aconteceu comigo algo que a mim não havia acontecido ainda. Um personagem me enganou. Ele, no meio de uma situação lá, ele tomou uma direção que eu não esperava. Eu parei de escrever, voltei atrás. Olha que a impressão que a gente tem que, na verdade, o escritor está dominando ali, está mandando ali em todos os personagens. Ele pensa que manda, né? Pensa que comanda tudo, né? E aí essa personagem foi para outro lugar, e aí eu disse, eu vou contigo. E fui com ela, e tanto que determinou o final do livro e tudo, entende? E é interessante isso para o escritor, porque você monta esses livros e vai dando... tem segredos, né? Quer dizer, por exemplo, eu não tenho uma literatura que descreve cenários, assim, a rua tal, no mês tal, ela está florida disso, as pessoas... Eu não tenho isso, porque eu acho que hoje, no nosso mundo, que é extremamente imagético, acho que todos nós temos uma coleção de imagens, lugares, pessoas na nossa cabeça. E eu acho que na segunda página você já deu rosto, corpo e voz para cada um daqueles personagens, e você começa a idealizar o cenário. Melhor ainda, se você é daqui de Belém, você se vê na rua, você saca aquilo tudo, de alguma maneira eu pego o leitor como cúmplice, entende? E levo junto com ele aquela história. A minha ideia é que ele não largue esse livro até acabar, como se chamasse para participar dessa brincadeira até o fim. Entende? Porque você sabe, a gente tem às vezes um livro e diz, não, antes de dormir eu leio um capítulo e tal, depois eu... No meu livro eu não quero que aconteça isso. Você pega e vai até o final. Agora, Edir, você continua com o teatro, né? O Teatro Cuida, na verdade, saiu da Riachuelo, aí do início da Riachuelo, que é 1º de março. 9 anos. E vocês estão agora em outro lugar. Nós estamos ali na Dr. Malcher, 287, uma casa antiga que tem uns salões gigantescos, e estão ensaiando agora, nesse instante, os grupos Palha e Cuíra juntos. Os textos sempre são seus? Não. Essa, por exemplo, é do Nelson Rodrigues, é baseada na obra do Nelson Rodrigues. A última peça que o Nelson escreveu foi Anti-Nelson, o nome. Curioso, né? E houve uma adaptação disso, né? E ela se chama agora O que não se diz apodrece na boca. Pois é, você é ligado a teatro também, né?
E agora você é diretor do Teatro da Paz, né? Aliás, a pessoa certa no lugar certo, né? Porque a gente precisava também, né? Sim. Dessa pessoa aqui, teatrólogo, escritor, né? Sim. Jornalista do Teatro da Paz. Como é que geria aquela casa ali? Olha, segundo Edivaldo Martins, era a nossa maior casa de espetáculo, né? Sim. A maior, a mais bonita é o Teatro da Paz, né? Edivaldo, meu grande amigo, Edivaldo, que também foi diretor de lá. Como eu sinto a falta dele, ele era uma pessoa muito boa comigo. Eu estou lá por 2 motivos. Primeiro, para homenagear meu avô, que também foi diretor do Teatro da Paz, antes do Valdemar Henrique, ele era o diretor lá. E foi com ele que eu fui a primeira vez ao Valdemar Henrique, ao Teatro da Paz, assistir a uma programação de balé, do Balé Juvenil do Rio de Janeiro, onde dançavam Elizabeth Oliosi, e Aldo Lotufo. Para você ter uma ideia, eu tinha 9 anos de idade, eu nunca esqueci desses 2. E nunca mais esqueci. E também, por outro lado, é porque por uma questão de idealismo, de querer fazer com que o teatro paraense e o balé daqui retorne a ocupar o teatro com peças autorais, entende? Eu acho que o trabalho que foi feito lá é magnífico, muito bom, perfeito, entendeu? A OS que está lá, o Hubert, tá entendendo? Faz muito bem, todos os locais, o Daniel que estava lá antes de eu chegar, fez um trabalho belíssimo, mas eu acho que nós precisamos, eu acho primeiro que é um aparelho cultural que precisa ser usado, entende? Quer dizer, é preciso usar sem ter medo, com todo o cuidado, com toda a doçura possível do mundo, mas é preciso usar o teatro. É uma casa antiga, tem mais de 100 anos, mas é preciso usar como equipamento cultural, entende? Precisamos colocar as pessoas lá dentro. Eu reabri o foyer com uma noite de poemas. Pois é, você volta. Eu trabalhei no Teatro da Paz 7 anos, Sim. que eu fui vice-diretor junto com o Edivaldo Martins. Sim. Então, o que acontece? A gente sempre vai deixando as nossas marcas. Eu sou um cara muito ligado a cinema, todo mundo sabe, né? A gente chegou a fazer exibição de cinema mudo, com orquestra e tudo mais. Quer dizer, a gente vai deixando a nossa marca. Agora você entra e você já realiza um sarau. Um foyer, que é um lugar que tem muita gente, inclusive, entra, vai para o teatro, vai assistir um espetáculo e não conhece. Né? Exato, que é um lugar lindo. É maravilhoso. Ele estava fechado, houve necessidade de algumas pequenas obras lá, mas ele está lindo, maravilhoso lá. E eu quero fazer lá, não somente esse sarau de poesia, como quero fazer leituras dramáticas e quero também fazer lançamento de livros. Botar as pessoas para frequentar o teatro, entende? Assim como quero... Em horários diferenciados. Sim, horários as pessoas acham que só vai ao teatro quando é de noite e tal. Não, as manhãs de domingo vão ser bem exploradas de agora em diante, até com orquestra tocando no palco, fazendo coisas lindas no palco. Sim, porque aproveita ali que o entorno está todo lotado. A Praça da República é efervescente. Sim, o equipamento cultural tem que ficar lotado também, né? Tem que estar aberto para receber as pessoas. Eu acho que a cultura é isso, sabe? Então, eu planejo fazer uma mostra teatral no começo do ano que vem, e depois planejo também, eu tenho um projeto de colocar artistas que mais se destacaram, como Lia Sofia, Nilson Chaves, Dona Onete, Pinduca, acompanhados pela orquestra sinfônica, entende? Quer dizer, dar a eles um outro tratamento da música deles, do Teatro da Paz, que é magnífica, entende? Quer dizer, acho que essa junção do popular com que não é nova, mas é muito interessante, vai ficar muito bom ali no teatro, sabe? Enfim, colocar gente dentro do teatro, colocar as pessoas para assistir. E algumas ainda hoje eu estava no motorista de Uber, ele me dizendo, eu nunca entrei no Teatro da Paz, entende? Assim, ainda há uma certa barreira, assim, uma resistência, verdade, como aquilo é um lugar inalcançável. Inalcançável. Né? Não é, é totalmente alcançável. Tem programação. Isso. Sempre houve programação gratuita. Exatamente. Gratuita, isso é o melhor de tudo, né? A maior parte da programação é gratuita e é para ser frequentada, né? É a casa do povo, assim como é a casa dos artistas, o Teatro da Paz, ele é a casa do povo também, né? Então tem que estar todo mundo ali, sabe? Agora eu vou dizer uma coisa que pouca gente sabe. Ismaelino Pinto foi quem deu o nome de uma das peças de maior sucesso que eu escrevi na minha vida. Eu ia falar sobre isso. Na verdade, chama Zapper, né? Sim. Era uma... Não,
Nunca houve uma mulher como Gilda. Nunca houve uma mulher como Gilda, mas eu estava falando de Zap, na verdade tivemos uma experiência de teatro que fez a produção. Foi. Era também, moderníssimo na época. Já tinha alguma coisa de cinema ali, porque tinha projeções, não era? Exato. E eram 2 personagens, né? Exato. E a gente chegou a fiz essa produção para você. Foi. Mas olha a história, agora conta a história do Nunca Houve uma Mulher como Gilda, que foi inclusive escrita para a própria Gilda Medeiros. Exatamente. Né? A partir de uma história da minha mãe, né? Você sabe como é teatro, o escritor, né, tem sempre uma história assim para fazer. E isso mudou muito na minha vida, porque um dia o Cacá Carvalho me perguntou, você escreve para quê? O que quer dizer isso que você está escrevendo? E eu era muito diletante, claro, eu escrevi comédia, escrevi A Menina do Rio Guamá, que era uma peça muito engraçada, todo mundo assistia e tal, mas aquilo me bateu na cabeça. E aí comecei a pensar nas mães e donas de casa assoberbadas por tudo, nessa pressão tremenda diária, a empregada quer saber o que vai fazer para o almoço, o filho um por um que quer saber o que pode fazer, o que não pode, como vai vestido. Enfim, tem milhões de coisas que acontecem. E minha mãe, às vezes, quando nós éramos crianças, nós somos 5, né? Professora Celeste Proença, né? Minha mãe querida. Mestre de várias e várias gerações, não é? Ela dizia, dentro que ela queria ir embora, que ela talvez fosse morrer, que ela não queria, porque nós estávamos pressionando demais a vida dela, sabe? Mas era tudo uma encenação, né? Minha mãe era muito, assim, teatral, né? E aí escrevi essa peça, né? Que era uma mulher nesse ponto, uma mulher com os filhos todos ali pressionando, o marido, a empregada, o condomínio, essas coisas todas que às vezes acontecem num dia só, né? E aí a ideia era chamar Gilda para fazer. Então, o Ismaeliano veio com o título definitivo da peça, que Nunca Houve uma Mulher como Gilda. E você resgata a história de Gilda Medeiros. Lembrando do Edivaldo dizia, nominava, inclusive, Sim. algumas mulheres da cidade, Sim. tão modernas, essas mulheres não cabiam na cidade. Exato. Porque a cabeça delas já eram modernas, já estavam para frente de tudo. Gilda era uma delas. Além de linda, né? Gilda além foi de modelo, linda, modelo do Denner. Internacional, maravilhosa. Ela fez cinema também. Sim. Não é? E Mas esse resgate que você fez com ela foi muito importante, na foi, verdade. Foi, para ela, sobretudo, sim, né? Para ela resgatar, inclusive, uma autoestima, na verdade, né? Ou até uma importância que a pessoa tem, né? Às vezes a cidade é muito cruel com essas pessoas, né? E isso vai machucando elas, porque elas fizeram muita coisa e não são mais lembradas, né? E aí o Cacá Carvalho, que foi o diretor, né? Ele veio para cá e a Gilda maravilhosa sempre. Cléudio Gondim dizia que um dia, quando ele conheceu a Gilda, ele estava andando ali na Manuel Barata, pelo lado da igreja de Santana, e de repente parou um táxi e ele diz, e começaram a sair aquelas pernas que não acabavam mais. Você sabe como é o Cléudio, né? Cléudio Gondim, grande ator, grande querido ator, Cléudio. Né? Também fez teatro comigo. Você, por exemplo, inclusive hoje recebi as suas fotos, né, que a gente está exibindo aqui, de você na montagem de 150 anos do movimento da cabanagem, que foi comemorada, né, como uma peça de teatro, a cultura comemorando uma data significativa do Estado. Além do monumento, né, que foi inaugurado. Foi também, o Angelim, né? Angelim. Fala pra gente do Angelim, que eu lembro da estreia, foi uma estreia efervescente dentro do Teatro da Paz. Foi maravilhoso. Fafá cantando, né? Sim, olha isso, muita coisa, né? Você sabe, um ano antes eu li no jornal que seria comemorado os 150 anos da cabanagem e eu, como praticamente todos os paraenses aqui, conhecia muito pouco da cabanagem. E acho que nós precisamos, inclusive... Precisamos resgatar, é verdade. A história da cabanagem primeiro por ser única, né? Pela sua especificidade, pela sua particularidade. Foi a única revolta em que o povo tomou poder no Brasil. E eu estou lendo agora os motins políticos do Domingos Arraial, são 3 tomos, grandões, mas é maravilhoso o que está ali, entende? Pô, bem, aí eu decidi, vou escrever uma peça com uma mistura de ousadia e ingenuidade também, né? Aí pedi livros emprestados, o professor Cláudio Moraes Rego me emprestou livros também, e comecei a pesquisar para escrever aquilo, mas eu tive uma mediação muito importante enquanto eu estava escrevendo, que era do Rui Barata. O Rui foi meu amigo
em seco, eu diria assim, porque ele, na época, ele estava dando aulas na universidade, no curso de letras, mas não era todo dia. E nos dias que ele tinha folga, digamos, fosse terça, quinta, qualquer coisa assim, ele passava as manhãs comigo, lá na Rádio Clube, conversando sobre esse assunto, entende? E aí, quando dava meio-dia, eu o deixava no bar do parque, ele dizia, hoje eu estou para o que ocorrer. Entende? E era muito engraçado. E aí escrevi, o Estado, o governo do Estado, através do Banpará, patrocinou a peça com um valor lá, que foi curiosamente devolvido. Você vai ter uma ideia como a questão do patrocínio na época não era nem bem pensada, né? Esse valor do que nós recebemos foi devolvido para o banco, e aí nós estreamos no dia 5 de janeiro, no dia 7 de janeiro, né? Agora eu estou confuso, 7 de janeiro, que é o dia da cabanagem. Nós estreamos no Teatro da Paz com uma sessão governador, autoridades presentes, banda de música na porta, sabe? E ficamos quase 3 meses em cartaz no Teatro da Paz, que foi também uma grande vitória, um elenco grandioso, 30 atores. Fafá de Belém gravou uma música do Antônio Carlos Maranhão, especialmente para tocar durante a peça. Geraldo Salles dirigiu o elenco, Teca Salé dirigia os bailarinos. Enfim, uma montagem gigantesca, foi uma coisa linda de fazer. Eu lembro que eu estava na plateia, realmente é um acontecimento. Agora, Edi, você falou, por exemplo, desse resgate histórico, né, da nossa história. Passa na tua cabeça você escrever um romance histórico? Passa, mas eu acho que ele demanda também, veja só, que eu sairia de uma área absolutamente atual, que eu olho para a rua e vejo o livro, entende? Para uma área de histórica, né? Que é importante também, né? Eu estava vendo há pouco tempo uma crítica que fizeram aquele escritor do Amazonense, que escreveu agora, fez uma tetralogia, se não me engano, que fala também sobre Márcio de Souza. E havia umas críticas fortes, não vou chegar ao ponto ético da literatura dele, que é um grande escritor, mas de fatos que ele misturou e coisas que não devia estar e tal. Então é uma área espinhosa, porque é uma área de você precisa ser muito perfeito, precisa acertar naquilo tudo, as datas, porque é um assunto que até hoje ele é importante para muitas famílias, entende? Aqui é muito importante para muitas famílias. E, enfim, aqui há coisas, por exemplo, eu tinha vontade de fazer uma peça a respeito de uma famosa prostituta daqui de Belém, que não era peruana, se não me engano, e que foi assassinado pelo namorado, que era um homem bonito também. E isso eu estive lendo jornais antigos e lendo revistas do Pará Ilustrado, que era ali anos 20, 30, 40, que foi o meu avô era o editor, e saía coisas a respeito, né? Ele, depois de tê-la morto, ele foi preso, né? E ele era marinheiro, e ele recebia um soldo que ele ia receber todos os dias no Teatro Valdemar Henrique, que era a Caixa Econômica nessa época, depois de ter sido um museu comercial, né? E juntava moças na porta para vê-lo entrar, porque era um homem muito bonito, entende? Quer dizer, esse tipo de coisa, mas eu não pude fazer isso porque um ramo da família dele não quer que isso seja falado, e isso me foi comunicado, entende? E você tem que respeitar. É claro que, enfim. Agora, para te ver como a gente vive tempos estranhos, né? Porque, por exemplo, você falava do Márcio de Souza, escritor maravilhoso, né? Talvez o mais conhecido seja o Galvez, né? Sim, o Galvez, o Médio Maria também. Exatamente. O que acontece? Se falar esquecer toda essa obra de uma pessoa e falar mal de uma pessoa como dos maiores expoentes da literatura amazônica, é um tempo estranho, né? Como é que você vê essa coisa desse mundo? Por exemplo, as livrarias físicas, né? Elas reacenderam, né? Elas estão voltando. Mas como é que você vê esse tempo, das pessoas do tablet, dessas pessoas do telefone? O Milor Fernandes tinha opinião a respeito dessas pessoas que opinam, né? Hoje em dia, e há muito que eles chamam de haters, né? Que são os que querem reclamar de tudo e tal. Eu acho que hoje o artista, de uma maneira geral, ele ficou mais exposto. Isso é uma verdade, mas eu acho que também são ossos do ofício. Eu quando entrego um livro, eu tenho certeza que é o meu melhor. Eu tenho certeza absoluta que é o meu melhor. E agora, quando meu livro é entregue à editora... O que vier não te abate, né? Ele está à venda.
Você paga para ler e pode dizer não gostei, é ruim, ou pode dizer gostei, entende? É outra coisa. Claro que se há críticas e críticas também. Há críticas muito bem vazadas que te revelam um deslize aqui ou até te elogiam ali. Essas críticas você para pensar, entende? Para não repetir, para ver se no próximo você coloca alguma coisa assim. Agora, o artista hoje ele está muito mais exposto. Diferente da rede social, né, Edir? Porque a rede social, na verdade, ela traz o discurso do ódio, né? Exatamente. Ela incita o ódio, ela incita a desavença, né? Sim. Que esse é o grande problema, né? Do que é dito do que é dito na rede social, na internet, né? Nesse território livre que está perto da gente, está em todo quanto é lugar. As pessoas parecem incomodadas com a sua própria existência. As pessoas parecem que estão incomodadas na base do porquê ele, não eu, mas sendo que o eu não faz nada nesse sentido, né? Mas mesmo assim eu não quero perdoar. Não vou, eu acho que... Mas eu acho que é do mundo que a gente vive hoje, sabe? Eu acho que você precisa ter... Saber conviver, né? Saber conviver com isso, né? Ter certeza daquilo que você faz, né? Entende? E sempre procurar... Eu tenho muitos amigos, sabe? Muitos amigos escritores também, amigos na área de teatro, e a nossa conversa é sempre em torno de qualidades, de defeitos, e no teatro você aprende muito a mediar tudo que você faz, porque no teatro você escreve uma peça, ela está ali no papel, ela é uma peça literária, mas na hora que ela é apresentada para o grupo, na hora que ela vai ser ensaiada, decorada por artistas, iluminador, figurinista, cenógrafo, diretor, entende? Ela passa a ser deles também, então passa a ser uma coisa coletiva. E no processo de ensaio, você muda frases, você acrescenta isso ou aquilo, porque tal ator se sente melhor falando esta ou aquela frase, entende? Quer dizer, você precisa ter uma capacidade de mediar aquilo, sabendo que é um trabalho coletivo, o que é diferente da literatura, que é você e você. Agora, Edir, só um comentário. Eu acho que o problema todo dessa coisa do discurso do ódio do hater é que ele parece ser a maioria, e não é, né? Não Porque, é. na verdade, é aquilo que repercute. A pessoa lê aquele comentário ruim, sempre muito ruim, sempre muito mal colocado, e acha que aquilo é a maioria. E, às vezes, define a coisa por aquilo que ela leu. Nós estamos vivendo uma época de entropia muito forte, sabe? Você vê os nossos jornais hoje, de todas as televisões, e se você for ver, eu me lembro antigamente do jornal Hoje, que tinha naquela época, tinha Nelson Mota, que fazia, tinha Marília Gabriela, Cristina tinha Franco falando Cristina de moda Franco, do mundo inteiro. Falando de moda, entende? Sim. Pessoal de teatro. E hoje em dia você vê que não só nesse jornal, que é o Meio-Dia, como em todos os outros, e sobretudo no próprio Jornal Nacional, que é o mais importante que a gente tem, você vê que é uma sequência de mortes, perseguições, tiros, quer dizer, há uma predileção pela notícia que choca. Entende? E o que acaba nos dando uma outra dimensão daquilo que é chocante e vai nos dando quase que uma anestesia de assuntos que são seríssimos. Tanto normalizado. Estão normalizando. Normalizou. E não normalizou pode. A violência, normalizou a matança, normalizou o ódio, normalizou a mentira, né, que se alastra. Como se o fato positivo não fosse aquilo que nós queremos para a nossa vida melhor, para termos uma noite seguinte. Às vezes eu penso, depois de assistir ao Jornal Nacional, que eu vou sair de casa e eu tenho que sair agachado, então rastejando até o carro, porque pode ter um franco atirador para dar um tiro em mim, porque você acaba de sair desse jornal que vê tiros e tudo o que acontece, né? E não é mentira, porque acontece também, é uma questão de saber contrabalançar, né? E é difícil, é o mundo que nós estamos vivendo hoje, esse mundo de entropia, é um mundo que o celular nos chama para ver cenas chocantes. Ele apita, você olha e você vê um foguete, um obus caindo lá no meio de Gaza, matando várias pessoas, ou então, ao contrário, você vê pessoas que filmaram de celular essa coisa de uma maldade em sei lá como, invadiram aqueles israelenses absolutamente pacíficos que estavam numa festa e matando porque mataram. Quer dizer, é como se tivéssemos regredido
né? No que nós pensamos que o ser humano... Estamos evoluindo, né? Estamos evoluindo nesse sentido, né? E aí você se vê fazendo o teatro... E no meio disso tudo tem os prós e os contras. Tem claro. aqueles que têm a sua opinião formada, Exato. e não respeitam exatamente aquela do outro. Tem gente que fala sem contexto. Sim, porque hoje não há mais a desculpa de eu não sabia de tudo isso, né? É muito rápido, é certo que hoje em dia muita garotada vai atrás do lead da notícia. Ele lê o lead e acha que já sabe tudo da notícia, né? Quando, na verdade, há milhões de caminhos com a internet, sobretudo hoje em dia, para você esmiuçar aquilo e entender por que isso, por que aquilo, que é uma coisa que falta muito, inclusive, para a garotada, né? Hoje nós estamos vivendo uma situação dos jovens, eles ficam muito tempo fechados nos quartos, às vezes, e eles participam de grupos de WhatsApp que são verdadeiras bolhas. E nesses grupos só se conversa aquilo que interessa aquele grupo, se inventa palavras, se inventa censuras, se inventa, enfim, toda uma maneira de proceder que é perigosa, porque o mundo aqui fora está com milhões de coisas acontecendo, maravilhosas também, não é? E ali dentro eles estão fechados naquilo e acabam não participando do resto do mundo. Tem dificuldade em participar do jantar com os pais, do almoço com os pais, tá entendendo? Porque alguém está chamando naquela bolha e ele quer atender lá, né? Enfim, precisamos combater muito isso de qualquer maneira. Você foi a Bel-Réu, né? Foi. Você esteve em Bel-Réu, você vive em Bel-Réu. Como é que você vê Belém hoje? Olha, Belém eu acho que Belém é uma cidade muito grande que está engolindo as cidades já em volta, né, aumentando, a grande Belém aumentando cada vez mais, não é? Eu sou de uma outra Belém, eu vi o dia em que asfaltaram a Presidente Vargas, que era uma rua de paralelepípedo, entende? Quer dizer, tenho já alguma idade. E eu acho que Belém tem todas as qualidades e defeitos das grandes cidades, né? Belém tem uma coisa séria, que nós não somos uma cidade que produz algo de grande valor em dinheiro, entende? Isso acaba atrapalhando a própria prefeitura de cumprir com as suas atividades que tem, e são muitas também, não é? Acho que houve erros de planejamento na questão da macrodrenagem, na questão dos nossos canais. Devia ser uma cidade linda, com seus canais todos navegáveis e tudo mais, não é? E acho também que o paraense também precisa amar um pouco mais sua cidade, sabe? Eu não sei se é uma falta de cenário, nós não temos... eu sempre digo que assim, esse muro de Berlim, que eu chamo, nós não podemos ver o rio, né, que passa esse mar maravilhoso que passa aqui do nosso lado. Talvez seja falta de cenário, alguma coisa que distraia. Você vê, é uma cidade que tem muita gente pichando, e não são pichações, são pichações quase sempre agressivas, riscos que só fazem sujar uma parede. Quer dizer, não há um detalhe artístico ali que se possa identificar naquilo. Quer dizer, você vê que é estresse da própria cidade, né? Acho que é uma cidade difícil de levar. Nós estamos numa situação muito difícil também no que diz respeito à passagem de drogas por aqui, não é? Não só drogas que vêm da Colômbia, do Peru, Bolívia, que vêm pela nossa capilaridade de rios, vêm dar todas aqui como uma saída daqui, não só para os Estados Unidos, como o próprio Caribe e, sobretudo, para a Holanda, não é? Quer dizer, e essa droga passa por aqui e deixa o rebotalho da droga, que é distribuída entre os jovens, não é? E naturalmente com crimes, essas coisas todas que acontecem, milícias sendo feitas e tal, que é uma situação muito difícil de ser resolvida. Não é uma questão somente policial, mas é uma questão social também, não é? Enfim, nós temos os mesmos dramas de uma cidade grande, que vai crescendo e engolindo as outras. Você consegue ainda, por exemplo, ver essa Belém que você diz que você conheceu, né? Porque às vezes a gente mora ali pelo centro, ali próximo, ali Praça da República e tudo mais. Mas você consegue ver ainda essa cidade que a gente viveu, a cidade que a gente, por exemplo, saía, ia andando, voltava de madrugada, aquela turma, né? Você consegue ver ainda, não que a gente faça mais isso, que a gente nem pode mais fazer, você não consegue ver um certo ar de Belém antiga? Eu tenho saudade, essa é a palavra. Eu morei uma vida inteira na frente da Praça da República, que foi o meu playground,
Entendeu? Hoje eu continuo trabalhando em volta dela, ali no Teatro da Paz, eu olho aquelas as vielas da rua, entende? E sinto saudade, sabe? Sinto muita saudade. E reconheço que hoje é muito mais difícil. Eu também tenho o hábito de andar muito pelo centro da cidade, que é uma área que eu domino, que eu gosto, que eu conheci. Aliás, um dos absurdo, né? Total, o que acontece com o centro comercial de anos e décadas e ninguém faz absolutamente nada, porque não é só o patrimônio histórico, não. É o sentido da cidade, né? Exato. Quer dizer, aliás, a Presidente Vargas, eu noto agora que ela tem 2 tempos, né? Nós temos a Presidente Vargas, a parte dali da Oswaldo Cruz, Riachuelo, para lá, para frente, até o final dela no Manuel Pinto, e já tem uma outra Presidente Vargas, que é a rua de prédios mais abandonados, drogaditos, enfim, todas as mazelas da cidade. Mas eu acho assim, há uma falta de planejamento, ou uma falta de respeito, ou, enfim, várias e várias coisas. Por exemplo, eu não consigo imaginar como uma rua como aquela, como uma avenida como aquela, tem o maior número de prédios abandonados, prédios inclusive federais. É isso que eu ia falar. Quer dizer, uma degradação, é um escombro. Que e você vê que em outras capitais, esses grandes bancos, esses prédios oficiais, federais e tal, eles têm um centro de cultura. Eles não vão utilizar o prédio, então transforma em centro de cultura, não é? Quer dizer, a principal avenida de Belém, ainda se pode dizer isso, talvez, né? Embora outras sejam muito grandes, Augusto Montenegro hoje em dia, a própria Almirante Barroso, a BR, enfim, são ruas muito usadas hoje, mas a Presidente Vargas, que é a nossa rua, que era a mais sofisticada, a mais bonita, né? Com as suas árvores, aquele túnel, aquilo todo, essa rua está muito degradada, entende? Está degradada completamente, são pessoas pobres espalhadas, gente distribuindo drogas, e como você falou, a cena toda, né? E eu acho que esses bancos todos deveria haver uma campanha para essas empresas enormes que são donas desses prédios, que estão abandonados. Há uma degradação total da cidade, Exato. Eu acho do centro da cidade, e principalmente da Presidente Vargas. Ali eu acho que é a nossa vitrine da degradação total, do escombro total que virou aquela parte da cidade. Né? E virou um grande... Isso é ruim para todo mundo, não é só ruim para nós, para a cidade, mas é ruim para a pessoa, para quem precisa, para quem trabalha, para quem é comerciante. Virou um grande muro para chegar na Cidade Velha, por exemplo. Você tem que dar uma volta grande porque aquele centro todo ele está completamente ocupado. É uma vergonha ver a João Alfredo como está. Eu acho que você é mais novo que eu, mas eu conhecia João Alfredo ainda aos sábados de manhã, toda garotada. Rua de passeio, né? Toda garotada ia para lá, havia as lojas de roupas para jovens e tal. E hoje em dia ela se transformou numa coisa. Você como escritor, você com esse teu olhar atento e sensível, você, claro, deve estar atento também a todas essas mudanças. Por exemplo, assim, determinadas coisas que tem, esse ano, particularmente no Ciro, eu notei que o Ciro mudou. Incrível, do ano. Eu acompanho sempre, a gente tem dois Ciros, agora esse segundo, né, depois da pandemia, né? Ciro na rua mesmo, né? O Ciro como ele é. Eu senti uma mudança, assim. Como é que você vê, por exemplo, essa coisa? O Ciro, que é o nosso símbolo maior, e que ele atravessa a cidade, né? Atravessa, inclusive, a Presidente Vargas, que é uma grande cena do Ciro, é a Presidente Vargas. É a grande cena, é verdade. Eu acho que o Ciro, de ano a ano, conforme o humor das pessoas, eu digo humor no sentido geral, pessoas que necessitam, pessoas que fazem promessas, pessoas que têm aquele compromisso de estar, ele me parece que é mais, sabe, há muito mais paixão por isso, sabe? As homenagens... Esse fervor é mais evidente, né? O fervor fica mais evidente, né? Você sabe que eu e meu irmão Janjo fomos os primeiros a fazer a homenagem para a Santa com música, cantando. Foi na inauguração, aquele supermercado Líder Castanheira estava sendo inaugurado, e aí nos foi proposto fazer alguma coisa a respeito disso, e fomos nós que trouxemos a Leila Pinheiro para cantar, entendendo? Para Nossa Senhora, e foi ali na frente do então Hilton Hotel. E hoje em dia há várias homenagens, né? E acho que até algumas são muito, muito, muito bonitas, sabe? Eu acho que o Círio, sob o ponto de vista, é curioso isso, dizer para as pessoas também que com todo esse fervor e toda, vamos dizer, essa ameaça de poder acontecer alguma coisa ruim, com esse volume, essa massa de pessoas se empurrando ombro a ombro, peito com peito e sem espaço, é impressionante não acontecer nada.
entende? E que é uma demonstração do respeito, né? Do respeito de cada um que sabe por que está ali e deixando por menos qualquer coisa que normalmente poderia lhe aborrecer. Eu acho que isso tudo, esse caminho da fé, é como se fosse a mim parece um chicote elétrico, tá entendendo? Um chicote elétrico que corre, porque é de uma energia. Eu vi a vida inteira o cílio. Eu perdi um cílio a vida inteira, que foi o cílio do ano passado que eu perdi, que eu estava numa outra cidade muito longe daqui, e acompanhava pelo telefone, entende? E eu via com minha mãe, que é um momento assim inesquecível para mim, meu pai também. E é um momento assim, cara, eu nunca sou cristão, mais cristão do que católico, mas aquela visão dela, sob o ponto de vista dos sentidos, a visão da Berlinda quando vem, ela é pura eletricidade. E se você parar um instante e imaginar quanta eletricidade de energia está sendo jogada e voltando dali, isso é de uma beleza, sabe? Que você vê as pessoas que vêm aqui, elas ficam enlouquecidas, né? Tem o rapaz, o Chico Bosco, filho do João Bosco, que participa de um programa no GNT, o Encontro de Segunda, acho que é isso. Ele veio há 2 anos atrás, ou qualquer coisa aqui, e ele é um cético, um homem das letras, um homem de psicologia e tudo mais. E ele disse, cara, joguei tudo para o lado e fiquei ali, tá entendendo? Tocado por aquilo. Entende? Quer dizer, é uma coisa que... O Círio de Nazaré é um fenômeno. Eu acho... Eu acho que, inclusive, não sei se você viu a trasladação também. Notei esse ano que a trasladação está ficando maior do que o Círio. A quantidade de gente, quando eu falo. Porque dizem que a trasladação é o Círio dos riquinhos, né? Porque eles não querem suar, não querem pegar sol, não é? Mas é incrível, né? Porque antigamente assim, a trasladação era... Sim, era um passeio, uma formalidade. Exatamente, né? Era uma formalidade. Tínhamos que estar lá. Mas incrível como esse ano, entre tantas e tantas mudanças que eu notei no Círio, eu também sou siriano, nasci inclusive na véspera do Círio, quando eu nasci era 7 de outubro, que era justamente na véspera do Círio. E conta uma história que a mamãe dizia que ela estava sentindo a dor do parto na casa da minha avó e ela sentia também o cheiro da maniçoba. Talvez eu seja, além de ser de outubro... O consumidor. Exatamente, eu sou apaixonado pela maniçoba. Mas eu notei isso, então eu vejo assim, por exemplo, até isso de Belém, né, que tem determinadas coisas que mudam, claro, o tempo faz isso, né? Mas, na verdade, eu vejo, às vezes, também uma degradação de determinadas coisas. Quando eu falo isso, eu digo de uma maneira cultural, né? Sim, também, é verdade. Mas acho que são coisas que... Eu acho que o nosso país, de uma maneira geral, nós estamos enfrentando um problema de educação que surgiu há uns 25 anos atrás, mais ou menos, né? E que vem, por falar em degradar, degradando, digamos, a educação das pessoas. Isso aí você fala de gerações, né? E essas coisas todas, elas chegam num ponto em que começa a se notar na multidão também, entende? Porque são detalhes da educação, detalhes da cultura que se tem sobre aquele assunto, que aos poucos, quando você reúne em volume, isso começa a aparecer. E é um perigo para todos, né? Quer dizer, a falta de educação, a falta de conhecimento, as pessoas não sabem, por exemplo, onde estão pisando, elas não sabem quem pisou aqui antes, entende? Quer dizer, é como se elas achassem que o mundo começou no dia em que elas nasceram, entende? E não é verdade, quer dizer, se você não souber quem passou por aqui, quem fez isso, que é o caso da cabanagem, por exemplo, né? Quem fez isso, quem fez aquilo... Quem passou por aqui fez esse mundo em que você vive, né? Quer dizer, é preciso um pouco de cultura a respeito disso, né? E eu brigo por isso, sabe? Se cada um de nós deve fazer a sua parte, eu tento fazer a minha também nesse sentido. Estamos nesse grupo, hein, Edir? Totalmente. Edir, prazer enorme falar contigo. Falou um pouco de tudo, na verdade, falou principalmente de Belém, né, que é uma coisa maravilhosa. Eu, pelo menos, sou apaixonado por essa cidade. Eu também. Eu faço também do meu trabalho um canal para que a gente consiga, de uma maneira, alertar, né? Porque conscientizar é muito mais difícil, né? Exatamente. Conscientizar aquelas pessoas. Mas chamar atenção para isso, Chamar atenção para isso, exatamente. Então, é um prazer te encontrar aqui. Voltar ao Sábado Gente Jovem, eu ouço você falando, eu estou vendo o timbre daquela época, tô vendo. E muito feliz de você estar no Teatro da Paz também, não é? Obrigado. Espero que você faça tudo, consiga fazer todas essas suas ideias, que são maravilhosas. Eu sei disso. Muito obrigado, Ismael. Você é um amigo antigo, uma pessoa que não é
Eu admiro muito você, admiro o teu trabalho. Nós já conversamos tanto sobre isso. Admiro sua paixão pelo cinema também, que também gosto muito de cinema. E admiro esse programa, já assisti várias vezes esse programa, você conduzindo essa conversa de maneira tão natural e tão amiga, não é? Não é possível que ninguém fique à vontade aqui. Eu estou muito à vontade. Então, muito obrigado a você, Ismael, e obrigado a todos que estão assistindo o programa. Espero que tenham gostado. Obrigado, Edir. Este é o Mangarosamente, que você assiste no Libre Play, dentro de liberal.com e no YouTube.